Falando sobre as estruturas que compõem, né, esse complexo do cotovelo, iniciando aqui pelas explicações das articulações propriamente ditas do cotovelo, que é a ulnar e a húmero radial, essas estruturas que compõem, nós temos a cápsula articular. A cápsula articular dessa estrutura, ela é bem extensa. Ela fixa aqui desde a extremidade distal do húmero, percorre aqui toda essa região, envolve a tróclea, o capítulo e essas estruturas superiores, e vai até, no sentido aqui, logo abaixo, a cabeça do rádio, passa pela extremidade aqui proximal da ulna, então circunda toda essa região, que são os pontos de contato da articulação e as estruturas superiores a ela, essa cápsula articular. Lembrando que a cápsula articular, ela está presente, né, nas nossas articulações sinoviais e nas imagens que vocês vão visualizar, ela é uma cápsula que tem o espaço, que tem a cartilagem hialina, que permite esses deslizamentos e é cheia do líquido sinovial. Outra estrutura importante são os ligamentos. Nós sabemos que os ligamentos que mantêm, os ligamentos estáticos que mantêm essa estabilidade da articulação, que mantêm os ossos fixos uns aos outros e garantem essa estabilidade. E na articulação do cotovelo, as articulações húmero-ulnar e húmero-radial, nós temos dois ligamentos muito importantes, que é o ligamento colateral radial, que fica na região lateral, e nós temos o ligamento colateral medial ou ulnar, que fica na região ulnar. Então, esses dois ligamentos, eles proporcionam uma estabilidade, né, tanto medial quanto lateral dessa cápsula que nós acabamos de visualizar. Então, garante essa estabilidade. Eles têm formatos triangulares também, que ajudam a manter essa estabilidade. Então, começando pelo primeiro aqui, que é o ligamento colateral radial, que fica na região lateral, ele já permite aqui visualizar que o seu ponto de fixação vai ser o epicôndilo lateral do húmero e ele se estende, né? Tem a sua fixação distal aqui na região lateral da ulna e ao ligamento aqui anular do rádio, que circunda essa cabeça do rádio. Então, ele dá essa estabilidade lateral para a articulação, saindo de um ponto de fixação no húmero e vai até essa região lateral da ulna e a cabeça do rádio. Então, mantém esses três ossos unidos, né? Dando essa estabilidade lateral. O ligamento colateral ulnar, ele já é um ligamento que tem seu ponto de fixação proximal no epicôndilo medial do húmero. É um ligamento que também tem a característica triangular, e tem sua fixação distal nessas regiões do processo coronoide da ulna, do olécrano. Então, ele se dirige aqui por toda essa região medial da ulna, do olécrano e do processo coronoide, saindo aqui do epicôndilo medial do húmero. Então, dá essa estabilidade medial da articulação. Outro ligamento importante é o ligamento anular do rádio. Ele é um ligamento que ele fixa anteriormente e posteriormente a toda essa circunferência da cabeça do rádio. Olha essa outra imagem aqui. Então, ele mantém o contato da cabeça do rádio com a ulna para não se desprender e evitar uma luxação dessa articulação. Então, mantém essa articulação radioulnar proximal, né, que é o ponto de fixação entre o rádio e a ulna, estável. Então, fortalece essa cápsula também e mantém os dois ossos unidos. Então, ele envolve toda essa cabeça do rádio e mantém ela fixa à ulna. Esse é o ligamento anular do rádio. Aqui tem uma imagem que mostra, né, os três. O que está em azulzinho aqui, como está na região lateral do rádio, então é o ligamento colateral radial. O vermelho aqui na região medial, então é o ligamento colateral medial ou ulnar.
E em rosinha aqui, o ligamento anular do rádio. São os três principais ligamentos desse complexo aí do cotovelo. Os movimentos. Então, nós sabemos que essas duas articulações do cotovelo, que é a húmero radial e a húmero ulnar, elas realizam um mesmo movimento, né? Elas são as articulações classificadas como sinoviais do tipo gínglimo e permitem movimentos em um plano e um eixo. Os movimentos são flexão e extensão, então o plano sagital e no eixo látero-lateral. O movimento de flexão, como que ele é caracterizado? A partir da posição anatômica, esse antebraço ele se desloca para frente, de modo que ao final do movimento, essa face anterior do antebraço toque a face anterior do braço. Então, é esse movimento aqui de flexão. Ele tem uma amplitude de movimento que pode variar em médias gerais de 145 graus a 160 graus. Nós fizemos muito esse movimento em sala, né? E vimos que essas variações elas podem diferenciar de acordo ao aumento, à diminuição do tecido mole. Por quê? Porque esse movimento aqui, ele tem uma classificação de sensação final de movimento normal, suave, em que os tecidos moles se aproximam e limitam a amplitude de movimento. E nós temos como movimento oposto aqui o movimento de extensão. O movimento de extensão é quando o antebraço, essa região aqui, se desloca para trás, até atingir uma extensão máxima, né? Uma extensão completa de 0 grau, porque não consegue ir além da posição anatômica, do ponto da posição anatômica, porque o olécrano, ele se encaixa com a fossa do olécrano no úmero e tem uma sensação final de movimento normal, forte, óssea. Osso encontra com osso, então não permite mais movimentos além da posição anatômica. Então, esses são os dois movimentos permitidos pelas articulações do cotovelo, que são as articulações húmero radial e húmero ulnar. Agora, nós vamos falar das articulações do antebraço, que também compreendem o complexo do cotovelo, que são as articulações rádio-ulnar. São os pontos de fixação entre o rádio e a ulna. Então, os locais onde o rádio e a ulna entram em contato e se fortalecem enquanto articulação. Elas são divididas em proximal, uma na região proximal e outra articulação na região distal. A articulação proximal, ela é formada pela cabeça do rádio, que é uma circunferência cilíndrica, né? E a incisura radial da ulna. A cabeça do rádio cilíndrica convexa e a incisura radial da ulna côncava, né? E forma a articulação radioulnar proximal. Então, aqui, ó, cabeça do rádio e incisura radial na ulna. Deixa eu colocar aqui no para pintar aqui para vocês. Aqui, gente, ó, cabeça do rádio, que é a nossa extremidade côncava, e incisura radial na ulna, que é a nossa extremidade distal, desculpa, côncava e a cabeça do rádio convexa, né? Que é cilíndrica e a incisura radial da ulna côncava. Então, aqui é o primeiro ponto de fixação entre o rádio e a ulna, que é o ponto de fixação proximal, ok? E eles também se ligam na sua extremidade distal, que é lá próximo já da articulação do punho, né? Lá perto dos ossinhos do carpo, aqui da mão, que são o ponto de fixação distal entre o rádio e a ulna. E como que eles se ligam? A ulna, ela tem uma cabeça, que nós falamos assim, cabeça da ulna na sua extremidade distal. E o rádio, ele tem uma incisura ulnar, que é côncava, e a ulna tem uma cabecinha que é convexa. Então, as duas se ligam. E existe um disco articular muito forte que reforça essa fixação entre elas. Então, mantém aqui o rádio e a ulna na sua extremidade distal, fixas
esse disco que está aqui em pretinho na imagem. Então, ele ajuda a manter a cabeça da una encaixada, né, na incisura ulnar do rádio, que é onde as duas vão se encontrar, tá bem? Aí formar a articulação rádio-ulnar distal. Então, ele se liga proximalmente lá na cabeça do rádio com a incisura radial, na una. Então, faz esse ponto de fixação proximal e também tem um ponto de fixação distal entre a cabeça da una e a incisura ulnar no rádio. Então, são os pontos de fixação. Cabeça do rádio e cabeça da una é convexa e incisura ulnar e incisura radial são côncavas, ok? Essa articulação, gente, ela também permite movimento e ela é uma articulação do tipo sinovial pivô, que tem essa característica de uma das extremidades mais cilíndrica e a outra extremidade côncava, né? Então, permite movimentos aí de rotação, são movimentos de rotação em um plano e um eixo. Esses movimentos nós recebe o nome, né, de pronação e supinação, que são os movimentos do antebraço de vocês, de pronação e supinação. E ocorre em um plano e um eixo, que é o plano transverso ou horizontal e o eixo longitudinal. Então, são uma articulação aí classificada como uniaxial, a articulação radioulnar. Nessa articulação, pessoal, é o rádio que se move em relação à una. Então, o rádio ele faz esse movimento de rotação sobre a una. Então, durante o movimento de pronação, ele faz essa rotação medial sobre a una. Então, a una ela fica parada. Quem faz esse movimento de giro é o rádio sobre a una. A una ela mantém sua posição fixa durante os movimentos de pronação e supinação. Aqui tem algumas imagens que mostram, né, esse movimento acontecendo aqui de rotação do rádio sobre a una, por isso que é um movimento de rotação, né? Lá na extremidade proximal, na articulação radioulnar proximal, nós temos a articulação classificada como pivô, tem o ligamento anular, que força aqui, né, o ponto de encaixe, a incisura radial na una e a cabeça do rádio. Então, permite movimentos de rotação, essa articulação. E essa rotação faz com que o rádio rode sobre a una e a una mantenha sua posição fixa. Outra estrutura importante dessa articulação é a membrana interóssea. Ela fica localizada entre os dois ossos, entre o rádio e a una. E ela é espessa, ajuda, né, a manter essa estabilidade, mas ela não restringe o movimento de pronação e supinação da articulação. Ela também é o local onde músculos vão se inserir, ajuda a absorver os impactos e transmitir as forças também. Então, ela é uma estrutura muito importante quando nós falamos sobre as articulações radioulnar, tanto proximal quanto distal. Existem alguns ligamentos que são bem pequenininhos, mas importantes nessas articulações radioulnar. A primeira deles, né, é chamada de corda oblíqua, que é um ligamento que tem sua inserção proximal, né? Logo abaixo aqui da incisura radial na una e vai até a tuberosidade aqui do rádio superior à membrana interóssea e essas fibras desse pequeno ligamento dessa corda oblíqua, eles ajudam a manter essa estabilidade aqui, essa conexão entre o rádio e a una. E tensionam-se durante o movimento de supinação, que o rádio está retornando essa rotação sobre a una, eles ajudam a manter os ossos unidos durante esse movimento. Ligamento quadrado é outro pequeno ligamento que fica na
próximo ao ponto de fixação proximal, então próximo à articulação radioulnar proximal, e ele fica aqui logo abaixo da incisura radial, na una, e vai até essa superfície medial aqui do colo do rádio. Então, ele está aqui entre os dois ossos e ajuda a manter essa cabeça do rádio em contato com essa incisura radial na una. Então, reforça esse ponto de fixação e essa cápsula articular. Ele é bem pequenininho aqui também. Superior à corda oblíqua. E outros dois ligamentos importantes que ficam na extremidade agora distal, na articulação radioulnar distal, próximo ao disco aqui, né, que liga essa cabeça da una na incisura ulnar do rádio. Então, faz essa ligação. É o ligamento radioulnar palmar e dorsal. Então, cobre essas duas regiões, no dorso e na região palmar, fazendo essa fixação entre a incisura ulnar e a cabeça da una. Então, passa tanto em sentido palmar quanto em sentido dorsal. Lá na extremidade distal, né? Na articulação radioulnar distal. Os movimentos que o antebraço proporciona, né, que ele realiza, são os movimentos de pronação e supinação. Então, as articulações radioulnar, elas permitem os movimentos de pronação e supinação. Esses movimentos acontecem num plano transversal e num eixo longitudinal. São movimentos de rotação. Todos os movimentos de rotação acontecem no plano transversal e no eixo longitudinal. A pronação é o movimento em que ocorre uma rotação do antebraço, no qual a palma da mão direciona-se para baixo, então, palma da mão para baixo, e o polegar apontando medialmente, nós chamamos isso de movimento de pronação. Ela é limitada pelos ossos, né? O rádio e a unha, que entram em contato um com o outro, né? Entre si, ou pelos estiramentos das suas cápsulas, dos seus ligamentos. Então, ela pode ter uma sensação final de movimento normal, forte ou firme. Forte, porque o rádio entra em contato com a unha, então osso com osso, ou firme, porque os ligamentos restringem o movimento. E supinação é um movimento de rotação do antebraço em que a palma da mão direciona para cima e o polegar se direciona lateralmente, né? Ele se encontra voltado lateralmente. Então, palma da mão para cima, supinação. Quem limita esse movimento são também as tensões, né? Dos ligamentos, então a sensação final de movimento normal firme, porque há uma tensão nos ligamentos que são alongados da membrana e acabam limitando essa amplitude de movimento. A amplitude de movimento da pronação e da supinação depende da posição do seu braço, do seu cotovelo, depende dessa posição. Quando o antebraço está neutro, então, partindo de uma posição em que o antebraço está neutro, não está nem pronado e nem supinado, você consegue 90 graus de pronação e 90 graus de supinação. Quando o seu cotovelo está fletido, então, ó, o cotovelo fletido ao lado aí do corpo, eu posso ter um movimento de 100 até 180 graus de pronação e 180 graus de supinação. Quando você está com o seu cotovelo estendido, igual na posição anatômica, você pode ter até 360 graus de pronação e 360 graus de supinação. Então, um giro completo aí do rádio sobre a unha e o movimento aí da mão com a palma da mão para cima e com a palma da mão para baixo.